Boa tarde, então, novamente. Quando a gente fala em aproveitar melhor o que a gente tem, não deixar passar oportunidades, eu imagino que o dia a dia de vocês já seja bem corrido, né? E tudo que a gente fala de fazer a mais dá aquele desespero, tipo, que hora, quando, como, que jeito, né? Então, o que a gente vai conversar aqui hoje é para a gente aplicar melhor, ou seja, usar com mais inteligência, com maior facilidade, os recursos que vocês já têm, o que vocês já fazem. Obrigada, viu, Matheus? Imagina. E não sei se há quanto tempo vocês trabalham na parte da odontologia, mas a gente percebe que as coisas mudam muito rápido, né? Igual agora as mudanças com a inteligência artificial e tal. Na odonto, há alguns anos atrás, a gente não precisava de toda essa correria. A gente não precisava de tantas agendas, de tantos doutores, a gente não precisava de tanta captação, de ação, a gente não precisava de nada disso. Por quê? Porque nós tínhamos uma quantidade menor de pessoas, de profissionais, de clínicas. A gente cada família tinha ali o seu doutor e todo mundo ia no mesmo, então você não precisava muito se divulgar, não tinha essa questão de rede social, de ter que mostrar como é que é por dentro. E cada clínica tinha uma, duas cadeiras, então era muito fácil de você preencher. Aí a gente tem uma mudança que são clínicas grandes, muitas clínicas no mesmo bairro, na mesma região, no mesmo prédio, no mesmo lugar, né? E o advento da rede social que traz aí uma exposição que não existia. Então, agora a gente quer conhecer o doutor antes de ir na clínica, a gente quer ver a clínica por dentro, a gente pesquisa no YouTube sobre como é que é o procedimento, e isso fez com que as clínicas tivessem que se abrir, né? Então, antes tinha clínica que nem placa colocava, porque morria de medo de ter placa e perder a segurança, né? Depois as clínicas não queriam ir para a rede social com medo também, não anunciavam com medo. E hoje já não é mais assim. Hoje a gente percebe que tudo isso já faz parte da rotina das clínicas. Ter vários profissionais, várias cadeiras, anúncios, exposição, rede social, lead, que era uma coisa que até então a gente não estava acostumado. E aí, quando vem tudo isso, né? Às vezes a gente é meio guloso, sabe? No sentido assim, só preciso de mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais. E a gente não aproveita melhor o que a gente tem dentro. Então, hoje, quando me perguntam assim, qual é o segredo de uma clínica de sucesso? O que faz uma clínica se diferenciar da outra? E às vezes a gente acha que é a clínica anunciar. Mas não é isso, porque tem muita clínica que anuncia, mas não consegue converter. Tem muita clínica que consegue trazer até o paciente, agenda bastante e tal, mas não consegue fechar o tratamento. E tem clínica que traz o paciente fecha, mas fecha um procedimento. Não fecha o tratamento completo, não consegue ter um ticket maior, não consegue dar continuidade, precisa o tempo todo de muito paciente novo entrando. Então, o que a gente vai conversar aqui hoje é isso. Como é que a gente vai aproveitar melhor o que a gente já tem? Isso não quer dizer que você não possa fazer 1 milhão de ações diferentes, mas como você pode aproveitar melhor o que você já faz, já tem dentro, e até para que a gente tenha um pouco mais de qualidade de atendimento. Quando a gente fala em atendimento, eu sei que todo mundo trata bem o cliente, que ninguém briga com ele, ninguém joga o cliente para fora, que todo mundo dá toda a atenção possível, dentro do limite, porque quantos WhatsApps a gente atende por dia, né? Quantos agendamentos a gente faz, quantas pessoas estão ali esperando para falar com a gente, enquanto a gente também está respondendo uma mensagem, enquanto a gente está agendando outro paciente, enquanto a gente está fazendo um lembrete de agenda. Então, mesmo a gente querendo uma qualidade no atendimento, esse volume, essa correria, né, essa gula que a gente tem, faz com que a gente troque o certo pelo duvidoso. Quantas vezes a gente atende todo mundo, mas na verdade não atendeu ninguém, a gente só tirou da frente.
A gente respondeu todo mundo, mas a gente não conseguiu impactar ninguém, porque o nosso foco era só responder, não era impactar. Então, isso do desespero do volume faz com que a gente perca o foco, perca o objetivo. E isso não tem a ver só com responder o WhatsApp, não, gente. A maioria dos orçamentos não fechados, daquela pessoa que foi até a sua clínica, passou na sala do doutor, ouviu a sua proposta, a maioria dos orçamentos não fechados é por pressa. E a gente vai falar, não, não é preço, é pressa. Tá? Por que é pressa? Porque a gente não consegue ouvir a pessoa, a gente não consegue dar tempo da pessoa falar, a gente não consegue lidar com os obstáculos, a gente não consegue fazer uma negociação, porque já tem outro, já tem outro, já tem outro. Então, quando a gente fala de aproveitar melhor, a gente está falando que cada etapa do seu processo, cada etapa do seu funil, tudo que você já tem na sua clínica pode te trazer um resultado muito maior do que o que você tem hoje. Então, não estou dizendo para parar de fazer nada ou para fazer muito mais coisas, estou dizendo para a gente aproveitar melhor o que a gente já faz, o que a gente já tem, tá bom? Muda para mim, por favor, Matheus. Então, eu sou a professora Gleice Oliveira, eu trabalho na área da saúde há 18 anos. Há 18 anos que eu mentoro clínicas, que eu treino equipes, que eu levo as clínicas para o seu crescimento. Hoje, em especial, assim, você ter uma equipe que consiga te representar é algo muito importante. Então, quando a pessoa atende pela primeira vez ali o WhatsApp ou o telefone, ela é você, né? Ela é a sua clínica, ela é a sua marca. E se aquele primeiro atendimento não for bem feito, a pessoa não chega até você. Então, a gente ter uma equipe que entende o que está fazendo, né? Que entende o valor que tem um cliente, porque a gente até consegue metrificar um lead. Ah, eu pago X por lead. Ok. Mas aquela pessoa que veio de indicação, você teve que manter sua clínica reformada, pintada, investir em uniforme, postar na rede social, treinar todo mundo. Então, cada paciente tem um valor e um valor muito alto. Esse lead que veio, ele não é só o custo do tráfego, né? Ele é o custo de você manter sua rede atualizada, seu site, sua equipe treinada, a fachada bonita. Então, gente, ter uma equipe que consiga te representar em todos os pontos, principalmente quando alguma coisa não dá certo, quando houve uma reclamação, quando tem algum problema, uma equipe que consiga lidar com isso, que não fique só tirando da frente, hoje é o maior diferencial das clínicas. Conseguir ter uma equipe, ok? Muito bem, passa para mim de novo. Gostei que tá com efeito. Para o Zoom ou para o Meet fica lerdo, né? Mas, olha só, se você está sempre dizendo o paciente não tem dinheiro, significa que sua oferta não gera desejo, tá? Então, vamos lá. Se tudo na sua clínica, tudo que acontece, a culpa é porque o paciente não tem desejo, significa que o seu processo, do começo ao fim, tem algum problema em gerar desejo. Se o paciente entra em contato e não entende o porquê do valor da sua consulta, ou se mesmo você não cobrando uma consulta, o paciente não entende o valor de ir até você, a gente tem um grande problema de desejo. Ele olha a sua comunicação, e pode ser a comunicação do site, da rede social, do WhatsApp, do telefone, da fachada, ele olha a sua comunicação e isso não o move, isso não faz com que ele saia da casa dele e queira ir até você. Se o paciente vai até você, mas não fecha o tratamento com você, não é porque ele não tem dinheiro, é porque não justificou gastar o dinheiro dele aí na sua clínica, aí com você. Ah, não, mas é que ele não tem mesmo. Então, aquele paciente que não consegue de jeito nenhum acessar o seu serviço, ele diz: eu adoraria, é tudo que eu quero, vou juntar,
Quando der, eu faço. Mas ele não fala, vou pensar, vou ver se... Não. Esse vou pensar, vou ver, não sei, na outra clínica é mais barato, você cobra orçamento, é exatamente isso. É um paciente que não vê desejo, não vê motivo, ok? Então, quando a gente fala que a gente está deixando o dinheiro na mesa, que a gente está deixando de aproveitar as oportunidades, nós estamos falando sobre isso. Nós estamos falando que ao invés de estar ajustando para que você tenha um diferencial claro do começo ao fim, a gente está justificando a nossa falta de eficiência como sendo o problema do paciente. O paciente não tem dinheiro. Ele não tem dinheiro para fazer aí, ele tem dinheiro para fazer em outro lugar. Às vezes ele paga mais caro em outro lugar. Ele deixa de fazer aí e investe na viagem, no passeio, na troca do carro, em outras coisas, porque não viu interesse, não viu ganho, não viu urgência. Tanto faz fazer agora ou fazer daqui a um ano. Tanto faz fazer aí ou fazer em outro lugar. Tá? Essa semana, me falou assim, passou uma senhora aqui que já é minha paciente desde 2012. Aí essa paciente fez um orçamento de uma exo de um dente. E aí eles fizeram o orçamento da exo, do enxerto, tudo lá, do orçamento, e ela sumiu, desapareceu, não voltou. Voltou agora, então isso 2012, gente. Voltou agora. E agora ela quer fazer o implante, ela fez a extração em outro lugar, não tem mais osso, não dá mais para fazer o implante, aquela coisa toda. E aí ele me respondeu assim: tá vendo o que dá o paciente fazer em outro lugar? Como se fosse culpa do paciente. O paciente não entendeu o que ele estava ofertando. O paciente não sabe a diferença de fazer com você em outro lugar. O paciente não sabe porque você colocou 2 procedimentos ao invés de um só. Por que o seu preço é mais alto? Quais os riscos que ele corre? Quais os benefícios de fazer com você? Então, o problema não é o paciente. Né? Você tinha o paciente aí dentro, na sua frente, com toda a chance de explicar. O problema é a pressa. O problema é a gente achar que o paciente já sabe. O problema é a gente achar que o paciente vai fazer só porque a gente está ali, só porque a gente existe, só porque já é um paciente antigo, só porque ele chegou até a gente. Não. Esse trabalho é seu. De ouvir, de entender, de explicar, de acompanhar, de ligar de novo, de trazer de volta. Senão a gente vai sempre usar a mesma frase. O paciente não tem dinheiro. Muda para mim? E aí um erro clássico nosso é tentar vender igual para todo mundo. Cada paciente tem a sua forma de compra, tem o seu tempo, tem o seu medo, tem as suas objeções. Então, sim, tem paciente que só procura o mais barato. Mas tem muito, mas muito paciente que, na verdade, procura em quem confiar. E essa é a grande maioria. Tá? Eu posso confiar? Eu senti que vai funcionar? Me passou confiança? É isso que o paciente se pergunta. Só que para a gente conseguir responder isso, a gente tem que estar atento desde o primeiro passo do funil, desde o primeiro contato, desde a hora em que a pessoa pergunta quem é o doutor que vai atender, como funciona o tratamento, como é a consulta. É desde lá que a gente começa a vender. O que a gente chama de pré-venda, que é esse passo antes de chegar na sala do doutor, tudo isso é pré-venda. O pré-venda corresponde a 40% da decisão de venda. Então, se esse pré-venda for melhorado, o paciente já entra 40% mais disposto ou menos disposto à compra na sua sala de tratamento. A história que ele juntou na cabeça dele. Então, o atendimento, o uniforme, a organização, a forma de explicar, a pontualidade, o cafezinho que você serviu, o que ele ouviu de outra pessoa comentando, o testemunho no Google, tudo isso são peças que ele vai juntando na cabeça. Pré-venda.
Ele entra na sua sala, essas peças já estão na cabeça dele. E ele já está, escolhi o lugar certo? Devia ter vindo mesmo? Será que vai funcionar? Fiquei com medo. Será que vai atrasar sempre? Ele já está formando na cabeça dele. Ou ao contrário, já está formando na cabeça dele, esse lugar é diferente. Tomara que eu goste do doutor. Até agora gostei muito. Quero muito fazer aqui. Tomara que eu consiga pagar. Então, esse pré-atendimento é o que vai transformar a disposição do seu paciente na hora de fechar um tratamento. Por isso que não dá para vender igual para todo mundo. Não dá para ser copia e cola num script. Não dá para fazer o mesmo tipo de avaliação em todo mundo. Não dá para gastar o mesmo tempo. Não dá para usar o mesmo argumento, porque cada um tem o seu medo, a sua resistência, a sua experiência anterior. E isso a gente só vai descobrir se a gente não tiver pressa. Se a gente estiver disposto a ouvir o paciente desde o primeiro contato. Então, no primeiro contato, ao invés de eu ter um script pronto que diz que eu não consigo passar o preço, que precisa vir na avaliação ou que o tratamento funciona de tal forma, eu vou perguntar para o paciente: você está com dor? É urgente? Você já fez exame? Eu vou me interessar por ele. A mesma coisa na avaliação. Antes de eu fazer só uma anamnese, colocar na cadeira e fazer uma avaliação, eu vou perguntar: por que que você escolheu a gente? O que que você está buscando? Do que você tem receio? O que você acha desse tratamento? O que você já sabe? Perguntar. Porque se eu entender o paciente, eu consigo vender. Ok? Muda de novo. Bom, então a gente falou de 4 estratégias para ajudar a aproveitar mais o que vocês têm. E a primeira estratégia é utilizar melhor o espaço físico. Parece uma estratégia tão simples, mas ela dá tanto resultado, gente. Olha, vocês têm um paciente que fica na recepção, que vai lá no cantinho do café, que vai no banheiro, que entra na sala clínica. Um paciente de orto entra na sua sala clínica uma vez por mês durante 2 anos ou mais. Não é? Então, quantas vezes ele entra? O que ele descobre na sua clínica? Muitas vezes ele não sabe todos os tratamentos que você faz, ele não conhece todos os doutores, ele não sabe das campanhas, não sabe da parte estética. Por quê? Porque a gente não usa o espaço da clínica para comunicação. Então, todo espaço é um espaço de comunicação. Lógico que a gente não vai sair colando cartaz na parede, enchendo a clínica de banner, mas entendam que é um espaço de comunicação e que eu posso usar uma TV interna, eu posso usar um book, né, com fotos, com imagens, com casos clínicos, eu posso ter os testemunhos impressos para as pessoas lerem, eu posso usar o testemunho na TV interna, eu posso usar uma comunicação dentro da sala clínica, eu posso ter um banner de uma ação que eu estou fazendo, eu posso comunicar através de uma bexiga, de uma decoração, de tanta coisa. Mas a gente tem que aproveitar esse espaço. A pessoa está ali dentro, você tem um espaço e ele pode ser aproveitado da melhor forma. Você tem o cantinho do café, você pode trabalhar com mensagens, você pode trabalhar com encantamento. Então, todo lugar é lugar de comunicação. Um aroma comunica. Quando você entra num lugar e sente um aroma específico, você diz: nossa, que clínica limpa, nossa, que clínica gostosa, dá vontade de entrar, é confortável. Tudo comunica, tá? Muda um para mim. Aqui é só um exemplo, gente, é um book para você deixar em cima ali da mesa da recepção, do balcão, de um cantinho de apoio que você tiver. Você pode imprimir seus casos clínicos e esse book você pode usar até para formar parcerias. Parceria com salão de beleza, com agência de viagem, com quem você tiver de parceiro aí perto, porque é um material bonito, as pessoas folham, as pessoas se interessam por aquilo, tá? Muda de novo. Então, a primeira ação, e aí anotem aí, porque depois vocês esquecem. Então, a primeira ação
rever o ambiente. O que eu posso utilizar no meu ambiente? Então, o que eu posso utilizar? Vou usar a minha recepção esse mês para estimular a indicação. Vou usar a recepção para gerar mais indicações, mais avaliações no Google. Vou usar para divulgar a nossa campanha do mês. O que você quer? Mas usa. Pensa no ambiente e usa o ambiente a seu favor. Isso faz com que você aumente o ticket de vendas, tá? Gere mais indicações, consiga ter uma segunda venda para o mesmo paciente, venda tratamentos mais caros, porque são tratamentos que exigem da pessoa um pouco mais de conhecimento. Então, ela não tinha pensado numa harmonização, mas ela já viu vários casos na sua TV, e aí ela entra na sala e pergunta, mas o que é isso? Como é que funciona? Tá? Às vezes ela fez todo um tratamento e não tinha falado sobre implante, porque para ela, ou não tinha falado sobre a orto, estava tudo bem. Mas de ver os casos, de ver os testemunhos lá da TV interna ou no Booking, ela pergunta para você sobre uma lente de contato. Ok? Então, primeiro, utilizar mais o ambiente. Segunda, ações de reativação, tá? Imagino que todo mundo faça ações de reativação, porque não faz sentido a gente ter um monte de cadastros, né, um monte de pacientes, de gente que já conhece você, que já foi na clínica, que já é seu paciente, e que a gente não faça nada para trazê-los de volta. Então, imagino que todo mundo já faça. Mas, da mesma forma, gente, que lá no começo eu falei para vocês, se o paciente não tem vontade de sair da casa dele para ir até a sua, o problema não é o preço, o problema é a falta de desejo. Reativação é a mesma coisa, tá? A reativação não pode ser uma ação porque você quer vender, porque você está desesperado para bater meta. A reativação é um trabalho de despertar o desejo num paciente que já te conhece para que ele queira retornar. Ok? Então pensa, se você fosse paciente da sua clínica, o que faria você retornar na clínica? Certo? E aí a gente vai falar, mas eu já fiz ação, eu liguei para não sei quantos, eu mandei mensagem para não sei quantos e não funciona. Então, o problema não é a quantidade de ligações, nem a mensagem que você mandou, o problema é a falta de desejo. Então, o que você vai fazer para gerar um desejo desse paciente em voltar para o seu consultório? Mas eu já dei 10% de desconto, eu vi isso semana passada. Eu dei 10% de desconto se a pessoa voltasse. Você voltaria por 10% de desconto? Isso faria você se mover? Entenderam? Então, assim, não é dar qualquer coisa, não é fazer qualquer coisa, mas é entender o seu paciente, o que faria o seu paciente vir. Então, um equipamento novo, uma nova área de atuação, um testemunho de outro paciente, um caso clínico que ele viu, um vídeo que você conta alguma coisa, um presente, o que faria esse paciente vir? Um evento, pensa, o que faria ele sair da casa dele para se interessar e ir até a sua clínica novamente? E aí a gente volta lá no começo. Quando o atendimento é incrível, voltar na sua clínica é algo muito legal. Não dá tanto esforço, tá? Agora, quando foi um atendimento normal, como assim normal? Você passou o plano de tratamento, você passou o valor, a pessoa pagou aquele valor, ela veio todas as vezes, foi atendida, foi bem atendida, tomou seu café, usou seu banheiro, isso é um atendimento normal. Ela recebeu pelo que ela pagou. Você entregou o que você combinou, ok? Ninguém pensa assim, eu vou lá porque lá tem o café, lá tem o banheiro, lá... O que marcou? O que foi diferente? Ok? Então, quanto mais diferenciada for sua experiência, mais fácil é fazer uma reativação. Melhor ainda, se nem precisar ser uma reativação.
se esse paciente já fizer parte de algum programa, se ele já estiver envolvido com você numa manutenção, em algo que seja recorrente. Mas quem ainda não está, eu preciso fazer uma reativação. E para essa reativação funcionar, a gente precisa despertar um desejo na pessoa, tá? Passa mais uma, Matheus. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês de um print que eu tirei de uma clínica. Uma forma de reativação que essa clínica utilizou, isso aqui é um aluno meu da pós-graduação, do MBA que a gente tem, de gestão e marketing. A gente deu uma tarefa para todos eles que eles tinham que fazer a reativação. Então, alguns fizeram reativação por aniversário, outros fizeram reativação por evento, e esse daqui esse é um aluno de Salvador, inclusive, ele fez uma reativação por grupo VIP, tá? Então, o que é isso? Ele convidou todo mundo do cadastro dele para fazer parte do grupo VIP da clínica, que nesse grupo VIP ele colocaria promoções, presentes, oportunidades, que o doutor faria lives especiais, criou lá toda a programação do que seria o grupo VIP, certo? Enviou o link de convite. E aí, do cadastro dele, então ele mandou aqui, né, a primeira semana de ação dele, mostrando que ele já tinha levado 540 pessoas para o grupo. Olha que legal, gente. Você tem um grupo dos seus pacientes, 500 pacientes seus que te pedem, eu quero mais informação, eu quero saber o que a clínica está fazendo, eu quero ter promoção, eu quero. Ao invés de você ficar tentando, são eles que estão dizendo, eu quero. Ok? Então, é um tipo de reativação diferente. Não é aquele tipo, você tem que voltar, você tem que voltar, você tem que voltar. É uma reativação para gerar desejo. Ok? Pode passar de novo. Então, vamos lá. Primeiro, utilizar melhor o espaço físico. A segunda, repensar sua forma de reativação. Ok? A reativação tem que gerar desejo, não pode ser algo mecânica, algo que só interessa a você. Ah, me interessa que o paciente volte, e não gerando um desejo no paciente. Terceira forma, melhorar a taxa de conversão. Então, vamos lá. Imagina aqui, você utilizando melhor a sua estrutura física, ok? Isso já vai começar a gerar novos tratamentos. Então, já vai começar a gerar um upsell do que você vende. Já vai começar a gerar interesse nos outros doutores, nas outras especialidades. Já pode aumentar o número de indicação, porque você está usando ali o ambiente para aumentar o número de indicação. Ok? Então, isso já muda uma parte ali do seu caixa. Aí você vai trabalhar a questão de reativação. Então, imagina você fazer um bom trabalho de reativação gerando desejo. Quanto você consegue trazer por mês? Porque você não precisa reativar a clínica inteira. Você para. Cada mês eu vou fazer tanto. Tá? Mas imagina quanto você consegue trazer por mês, só fazendo a reativação. Ok? Aí agora, a terceira ação é melhorar a taxa de conversão. Então, a gente vai pegar quem já vem na clínica, quem já se interessa por você e fechar melhor esses planos de tratamento. O que é fechar melhor? Procurar não vender só um procedimento, né? Entender, passar a necessidade de realmente fazer um tratamento e não só ficar tapando o buraco, né? Só ficar adiando coisa e fazer com que o paciente escolha, certo? Então, quando é um paciente novo, veio da mídia, é um lead, não te conhece, não foi indicação, esse paciente novo, ele tem uma dificuldade maior em fechar um tratamento grande, porque o risco é alto. Ele não te conhece, ele não tem referência. Então, às vezes, ele vai fechar um passo menor para depois, se gostar, fechar um passo maior. Ok, é normal, tá? Agora, um paciente que já te conhece, um paciente que voltou pela reativação, um paciente que veio indicado, aí não é normal.
fechar só o procedimento. Mas isso é o que mais acontece na clínica. Por que a gente faz isso com o paciente? Tanto faz ele pagar um procedimento toda vez que ele vier, ou pagar o tratamento completo, não muda nada. É o mesmo valor, o procedimento, ou o procedimento no tratamento completo. Então, somos nós mesmos que empurramos os pacientes para comprar dessa forma, para fazer um procedimento por vez. Ok? Então, para a gente melhorar a taxa de conversão, a gente precisa ter modelos diferentes de venda. Eu preciso diferenciar procedimento de tratamento. Ok? Eu tenho que entender que tem gente que não me conhece e que precisa de mais dados, precisa ver um caso clínico. 2. Precisa que eu envie para a casa dele lá um testemunho. Precisa que eu chame ele mais vezes. Eu preciso entender que tem paciente que vem vendido, que é só tirar o pedido, mas que tem paciente que exige um esforço de venda. E aí a gente vai falar, todo mundo que vem da mídia não compra. Não, todo mundo que vem da mídia não compra tão fácil como quem já te conhece. Exige um modelo de venda diferenciado, que nós já falamos ali atrás. Não dá para vender igual para todo mundo. Ok? Então, para melhorar a taxa de conversão, a gente não pode fazer orçamento com pressa. Tá? Não dá para fazer orçamento encaixando 10 minutos, correndo, porque isso não é fazer orçamento, gente, sabe, é tirar pedido mesmo, assim, esse dente é tanto e pronto. Não é isso, eu preciso conversar com a pessoa, eu preciso explicar qual é a diferença, eu preciso entender do que ela tem medo. Então, para melhorar a taxa de conversão, a gente precisa melhorar a nossa estratégia de fazer orçamento, né? Tem um mentorado meu que a gente fez um treinamento vai fazer um mês para a equipe dele de vendas. Porque, assim, todo doutor dele vende. Então, a gente fala equipe de vendas, mas, na verdade, todo doutor vende. Ele não tem um orçamentista. E aí, 2 semanas depois, ele me chamou para mostrar os resultados, todo feliz e tal. E é muito nítido, gente. É muito nítido. Assim, o que mudou, na verdade? Eles pararam de vender e começaram a ouvir. Então, ao invés de ser aquela pessoa que fica, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro, isso custa tanto, e como você quer pagar? Não, passou a ser aquele doutor que, mas o que te incomoda? Por que você está adiando fazer isso? Por que você resolveu fazer isso agora? É esse tratamento que você quer fazer? Assim fica bom? Passou a ser o doutor que pergunta. O doutor que deixa o outro participar, ao invés de ser um doutor que passa uma lista ali de procedimentos com preço do que o paciente precisa fazer, tá? Pode mudar para mim? E aqui um exemplo para vocês de uma clínica, de um mentorado meu. Então, aqui são os orçamentos que eles fizeram no mês por tipo de orçamento, né? Então, quantos vieram do Google, de indicação, de Instagram, de fachada, de reativação. Quantos eles fecharam e quantos eles não fecharam. Então, eles fecharam ali 65% dos orçamentos que chegaram, tá? Mas, ó, o que eu marquei ali para vocês. Desses 510 mil, 350 são de indicação e de reativação. Desse trabalho interno, exatamente. Desse dinheiro parado dentro de casa, tá? Então, da gente pedir indicação para os pacientes, não só esperar a indicação, pedir indicação e da gente ter um bom trabalho de reativação. Então, nessa clínica aqui, gente, ó, um trabalho de reativação gerou 90 mil de orçamentos. Em um mês. Entenderam? Eles fecharam 57. É um bom fechamento, 63%. Ok. Mas mesmo assim, daria para fechar mais. Porque é um paciente que já te conhece. Ok? Então, olha só. A gente está com tanta pressa, a gente está tão desesperado em tem que fazer, que a gente não para olhar e fala, poxa,
olha, todo orçamento nosso que é tal valor, a gente não fecha. Todo orçamento que tem tal especialidade, a gente tem dificuldade de fechar. Nossos pacientes, passou de tal parcela, é muito difícil de fechar. A gente não vai colocando inteligência, a gente vai colocando só volume. Então, eu tenho que fazer mais, então eu tenho que fazer mais, então eu tenho que fazer mais. Ah, já liguei 10 vezes para 10 pessoas e não funcionou, então vou fazer outra coisa. Não é ligar 10 vezes, é entender o que eu falaria que faria funcionar. O que eu escreveria que eu teria uma resposta melhor, ao invés de ficar só repetindo a mesma ação e achando que a mesma ação vai trazer um resultado diferente. Pode passar? E aí, por último, pedir indicação, que eu já falei um milhão de vezes aqui, mas é mega importante, tá? Mas como é que a gente pede indicação? Você pode pedir indicação a qualquer momento. Então, na recepção, saiu da sala clínica, gostou do doutor? Como foi sua consulta? Olha, vou te mandar um cartãozinho virtual, indica para os seus amigos. Recepcionista pode pedir indicação, tá? Quando você vai fazer uma ação, estamos na semana do implante, todo mundo que passar pela sua clínica, está fazendo orto, está lá na clínica geral, pergunta. A gente está na semana do implante, tem alguém para indicar? Aproveita essa oportunidade, lembra das pessoas que vivem com você, pedir indicação. Terminou o tratamento, gostou, mediu a satisfação? Pede indicação. Está na sala com você, está em tratamento, já vem na clínica faz tempo? Pede indicação. Ok? Então, pedir indicação é a ação constante. Todo mundo na clínica precisa aprender a pedir indicação. Passa mais um. E esse aqui são mais dois exemplos de outros dois alunos que a gente implantou, né, atividade. Então, lá na MBA tem atividade mensal e a atividade era essa, ensinar a equipe a pedir indicação, tá? A equipe da recepção tinha que pedir indicação. Então, esse primeiro aluno diz assim, professora, nesse mês, minha recepção começou a pedir as indicações. Foram 9 pessoas a mais. Então, assim, não foi nenhum milagre, não veio 50, foram 9 pessoas a mais. O que gerou um faturamento de um pouco mais de 40 mil. Todo mundo feliz por aqui com a meta batida. Então, 40 mil só pedindo indicação na recepção. 9 pessoas que vieram, tá? O outro, aquilo de tu perguntar para os pacientes se eles tinham alguém para indicar, acabou dando muito certo. Vieram 6 pacientes no evento. É que, igual eu falei para vocês da semana do implante, no caso desse daqui era um evento de alinhador. Vieram 6 pacientes no evento, desses de indicação, tá? 5 fecharam no mesmo dia. Esse outro ainda estamos trabalhando. Ok? Só de pedir, vamos ter o evento, tem alguém para indicar? Vamos ter o evento, tem alguém para indicar? Tá? Então, a indicação, ela tem um peso muito, muito grande. Ok? Acho que pode passar, acho que é o último, né? Então, vou fazer um resumo aqui geral. E aí, gente, se vocês tiverem perguntas, aproveita aí o chat, aproveita nossos minutinhos finais para a gente poder conversar. Vão escrevendo aí as perguntas enquanto eu faço aqui o fechamento para vocês. Então, olha só. O que vocês já fazem, já faturam, isso a clínica já sabe fazer, mesmo com muito esforço, todo mundo trabalhando para caramba, isso vocês já fazem, já sabem fazer. O convite dessa aula é para que vocês melhorem cada pedacinho. Então, assim, como é que eu posso melhorar o primeiro contato para que eu desperte mais desejo e a pessoa venha mais disposta a comprar? Como é que eu posso melhorar o primeiro impacto, a primeira impressão na recepção, para que a pessoa já fale uau e esteja super disposta e entenda nosso diferencial assim que ela chegar? Como é que eu posso melhorar dentro da minha sala clínica, para que ao invés do paciente me responda, vou pensar, vou ver, por que o outro lugar é mais barato, ele me diga, doutor, eu amei. Se eu conseguir pagar, eu faço aqui. Ok? E a gente melhorar esse pós, que é o pedido de indicação, continuar em contato, ter um programa, mudar a sua forma de reativação, porque aí sim, a gente fecha o ciclo. Se eu tenho um alto número de indicação, pessoas satisfeitas, elas postam,
Elas fazem divulgação de mim, elas compram mais, aumento o meu ticket, e com isso eu não preciso de tanto esforço, de tanta gente, de tanto volume. É só trabalhar melhor o que eu já tenho. Ok? Tá contigo, Matheus, diga. Perfeito, perfeito. Muito obrigado pelos insights, eu Imagina. acredito que foi muito produtivo. A gente reforça muito isso também. Aí, pessoal, vocês estão vendo, não foi nada combinado, né? Então, assim, o que a gente fala para vocês, né, sempre muito testado, muito validado, a gente estuda bastante também, né? E hoje a gente vê muitas clínicas que possuem muitas fichas, muitos pacientes no cadastro do sistema, mas às vezes, né, não sabem como trabalhar, né? Como aproveitar melhor esses pacientes, né? Às vezes tudo que eles precisam já está ali dentro, né? Já está ali dentro, os pacientes já conhecem, já são pacientes que, né, já confiaram às vezes alguma vez a saúde, né, do paciente nas mãos da clínica, e às vezes a clínica não trabalha ali com esse paciente, né? Então a reativação, esses outros canais, hoje eu acredito que a gente vai muito para um caminho da diversificação. Né? Então, antigamente, às vezes, esperava o paciente chegar até a clínica. Então, hoje a gente tem que já estar num caminho de eu tentar estar presente ali em alguns canais para eu conseguir atrair o paciente certo, né? E, consequentemente, ter a venda. Então, pessoal, não sei se vocês têm alguma dúvida, eu separei, fui anotando algumas coisas aqui enquanto a gente ia conversando, então eu vou puxar a fila, né? E se vocês não falarem nada, eu vou falando. Tá bom? Então, vou fazer a primeira pergunta aqui, mas se vocês tiverem também perguntas, pode colocar aqui no chat que daí a gente lê junto, ou então pode abrir o microfone aqui para a gente conversar, tá bom? Mas vou puxar a fila aqui então, tá? Bom, assim, hoje a gente está se encaminhando então para eu falo fechamento de ano, né? Já estou pensando lá no fim do ano, mas a gente está se encaminhando aí para acabar, né, em breve, mais um ano, né? Então a gente vai indo para um próximo semestre aí, né, para um novo ciclo dentro desse encerramento de ano. Então, assim, qual que seria a sua expectativa para a gente que é da área da saúde, você com toda a sua experiência, né, para essa reta final do ano, né? O que a gente, como profissionais da saúde, a gente como clínica, né, o que a gente pode esperar dessa reta final do ano, né? Então, por exemplo, esse mês mesmo é um mês de muitas férias, né? Ali de férias escolares, coisa do tipo. Então, o que a gente pode esperar ali desses próximos meses para a gente trabalhar na área da saúde? Matheus, você está com pressa, né? Está querendo acabar com o ano já. A gente está em julho. Já estou pensando lá na frente já. Que pressa toda essa. Mas assim, eu acho que a gente pode aproveitar melhor cada oportunidade. Então, se a gente pensa antes, é possível fazer. Julho é um mês de férias, ok, muita gente viaja, mas também muita gente acaba tendo mais tempo livre, né? Do mesmo jeito que você tem a ida, você tem a volta da viagem, do mesmo jeito que você tem a saída de férias das escolas, você tem a volta às aulas. Então, quando a gente se programa, a gente pensa para cada mês as ações que a gente vai fazer para não ficar aquele sobe e desce de faturamento, mês bom, mês ruim, mês que vende, mês que executa, né? Então, que nem agora, próxima semana, tem Dia dos Avós. Hoje é Dia do Homem, né? Estamos aqui. Hoje é Dia do Homem. Então, assim, tem várias datas comemorativas não exploradas, mas que a gente pode, se a gente se preparar antes, fazer algo. Não adianta ser aquela coisa de, hoje é Dia do Homem, vou dar 10% de desconto, gente. Né? Tem que ser alguma coisa que realmente seja diferente. Você vai fazer a parceria lá com alguém da sua cidade, do seu bairro, vou fazer alguma coisa junto para funcionar. Então, todo mês, a gente não tem que ficar esperando se o mês vai ser bom, se o semestre vai ser bom. Nós temos que ter ações para que a gente consiga alcançar o faturamento que a gente precisa. Então, quanto vai vir do tráfego, quanto vai vir de parceria, quanto vai vir de indicação. Tem meses que o tráfego não vai ser bom porque você tem Black Friday, você tem, sabe, outras coisas que vão impactar o tráfego e não depende da gente. Então, é um mês que eu já sei que eu tenho que fazer mais ação. Tem mês que é mais fácil fazer parceria, que os parceiros topam ajudar mais. Tem mês que é mais difícil. Então, a gente precisa ter todos os canais funcionando para quando cai um lado, a gente se apoiar no outro, tá? Normalmente, segundo semestre, ele é melhor, porque não teve aquele começo que demora para engrenar, e carnaval, e voltar às aulas, a gente já
já entra mais aquecido ali num segundo semestre, tem 13º, quando começa a chegar novembro, então é um semestre bom para a gente conseguir alcançar as metas, mas tem que ter planejamento. O intuito da conversa da pergunta foi justamente isso, porque muitas pessoas elas vão acabar passando por esse período, vai chegar para todos, né, se Deus quiser, e no caso às vezes a oportunidade acaba passando, né, porque às vezes não se planejou direito, né, às vezes porque não tinha determinado conhecimento ali do que fazer para quando, de repente o tráfego caiu ali, os resultados, o que eu faço, né? Então isso é importante para a gente que trabalha na área da saúde, como qualquer outro segmento, porque os boletos chegam, né? As contas chegam para todo mundo, né? E aí, no caso, às vezes, se você tiver uma diminuição do faturamento, mas aquelas contas chegando, às vezes vai passar por alguma dificuldade. Né? E hoje a gente tem visto aí, infelizmente, diversos negócios, né, que acabam fechando, negócios que acabam, de repente, com dificuldade, e aí, no caso, né, dentro do nosso segmento, a gente com muita oportunidade também, né, porque a gente tem as dificuldades, mas tem também muitas oportunidades, né, a gente está num momento que temos muita tecnologia, temos momentos que a gente está num momento que a gente tem muito acesso aos pacientes, os pacientes têm muito acesso a gente, né, tem muitas questões também, tem financeiras, tem formas de pagamento novas que às vezes há um tempo atrás não tinha todas essas facilidades, né? Então é muito isso que você falou, da gente tentar entender e ir mapeando para cada vez fazer um trabalho melhor, né? Acho que o Dr. Holmes perguntou aqui para a gente sobre o grupo VIP. Não sei se você consegue visualizar aí o chat. Você consegue ver o chat? Deixa eu ver. No caso das reativações com o grupo VIP, ele deixou aberto ou fechado? Apenas ele envia as mensagens? Quando a gente faz grupo VIP, a gente tem que criar as regras, né? Porque senão tem aquele que começa a mandar catálogo de produto, bom dia todo dia, aquelas coisas do tipo. Então, você precisa criar as regras. E você abre o grupo em determinados momentos. Então, vou fazer uma live e depois o grupo vai ficar aberto para troca de experiência. Outra coisa legal do grupo, gente, é networking. É igual vocês estão aqui. Quando a gente tem um espaço para se reunir, trocar ideia, trazer convidado, é super legal. Então, vocês podem fazer isso no grupo VIP também. Pega o seu parceiro, então formou lá parceria com a academia. Eu vou trazer uma pessoa da academia para fazer uma live para o meu grupo VIP. Então, você tem a dona da loja de bolo, ela vai dar um voucher para quem é do grupo VIP. Tudo isso faz com que se forme uma comunidade, as pessoas não queiram sair do seu grupo VIP. Então, é importante que você tenha conteúdo lá, mas que você também organize para ter outros convidados e outros presentes, além do que a sua clínica. Perfeito. Não, e essa questão do grupo VIP, hoje também com a questão do WhatsApp, ele está até facilitando um pouco, né? Hoje já existe até outras ferramentas que vão também facilitando para a gente conseguir fazer essa estratégia, então tem sido algo que tem ajudado bastante. Né? O pessoal usa muito naquela questão de lançamento, aí foi adaptado para outros segmentos, né? E na área da saúde aí tem funcionado bastante. E muitas das vezes nem precisa de investimento, né? Precisa às vezes só trabalhar com uma base. Né? Então você pega ali o seu sistema, o seu CRM e vai trabalhando ali com os pacientes que você já possui. Então, na verdade, investimento é o seu tempo, né? E, claro, e também fazendo aquela questão de que a venda, né, não pode ser igual para todo mundo. Então, vão ter ofertas que talvez para o Matheus vai fazer sentido, para outra pessoa não vai fazer sentido, né? Então, isso do grupo VIP é algo bem legal também para a gente trabalhar. Bom, não sei se alguém tem mais alguma dúvida, mas eu vou fazer a última pergunta aqui, então, para você. Em relação, assim, igual você falou, né? Hoje existem algumas clínicas que performam, algumas clínicas que não performam. Mas assim, se você pudesse, para a gente fazer um encerramento assim com chave de ouro, porque você já atendeu, se eu não estiver enganado, mais de 2.500 clínicas, né? Então tem muita coisa que você já passou e já vivenciou aí. Mas assim, qual seria, vamos dizer, um padrão nessas clínicas, ou até mesmo nos profissionais, tá? Que mais crescem? O que eles fazem de diferente? Realmente é só a cidade deles que é muito boa? Realmente é porque talvez não tem tanta concorrência? Ou será que tem algo a mais que parte deles, que às vezes parte da equipe? Um resumo, assim, né, do que você passou nessa trajetória aí. Eu vou dar um exemplo de um profissional que está numa cidade que ele não tem muita concorrência, agenda lotada, cobra caro, já é daquele tipo, trabalha quando quer, sabe? Porque todo mundo espera e tal.
E quando a gente foi levantar o financeiro dele, não é que faltava dinheiro, mas assim, entre o que ele não recebeu, porque terminou e não recebeu, fez e esqueceu de avisar o valor, é aquele rolo, né? Aquele rolo todo, tinha 700 mil em aberto. Entendeu? Então, assim, mesmo você tendo um oceano azul aí, uma região que você não tem tanto competidor, que só você faz tal especialidade, tá? Não quer dizer que a sua clínica seja eficiente, não quer dizer que você esteja garantido que amanhã não vai mudar o cenário, tá? Porque antes não tinha o que fizesse o paciente mudar de doutor. Hoje já não é assim, tá? Então, eu acho que quando eu vejo uma clínica que performa, o grande segredo é que conseguiu montar uma equipe. Tá? Então, tem pessoas certas nas funções certas. Tem boa recepção, tem bom comercial, tem bons doutores, e bom não só no sentido técnico, tem que ser técnico, não adianta se a gente não tiver um serviço para entregar, não adianta todo o resto é perfumaria, óbvio. Mas não adianta a gente ser excelente técnico, só que não consegue atender no horário, não consegue ter empatia com as pessoas, não consegue lidar com uma agenda, não tem um comercial ali que acompanhe, que ajude a lidar com obstáculos. Então, hoje o grande segredo das clínicas é a equipe. Você pode colocar o dinheiro que você quiser no tráfego, se não tiver uma equipe boa que atenda, não vem paciente. Você pode ter você pode ter quem bote o paciente na cadeira. Se o doutor não for encantador, não tiver empatia, não fecha. E se fechar, depois devolve o tratamento. Então, não adianta. Tem que estar todo mundo afinado no mesmo objetivo, que é encantar o paciente. É entregar além. Hoje, entregar o que foi combinado já não é mais diferencial. Entregar o que foi combinado é obrigação. O que diferencia uma clínica é entregar além. Perfeito, perfeito. Teve só mais uma última perguntinha aqui, que no caso é da radiografia da Araxá. Tá fazendo um merchandise aqui, hein? Mas, ó, não sei se você consegue visualizar aí, mas pacientes imediatistas que chegam na clínica já querendo realizar uma avaliação como encaixe. Como agir para que esse acontecimento não atrapalhe a sequência de outros atendimentos e sem perder o paciente também que gostaria de ser atendido naquele momento? É uma excelente pergunta, tá? Porque assim, tudo a gente tem que mensurar. Então, quantos pacientes chegam por dia? Ah, é um só que chega nessa situação. Então, eu vou puxar um paciente, vou diminuir 15 minutos da consulta, vou empurrar o outro ali e vou conseguir fazer uma avaliação de pelo menos meia hora. Não, acontece 3, 4 vezes no dia. Tem dia que são 5, 6. Eu tenho que ter uma outra pessoa para fazer a avaliação na minha clínica. Não dá para ter só os doutores que estão atendendo. Não, são 2 por dia, mas vai atrapalhar muito a minha agenda. Então, você já vai reservar ali, tem um horário coringa que não se agenda e que vai ser consumido na manhã e na tarde por essas avaliações. E se elas não aparecerem, você usa para esticar o horário de atendimento de algum cliente. Mas isso é cada clínica. Você tem que olhar, entender como funciona a sua clínica e não esperar que a coisa se autoajuste. Ah, hoje vai ter, hoje não tem. Não, você determina. Ah, mas o paciente não apareceu. Então, você tem que buscar. Então, se não tem espontâneo, você tem que colocar isso como objetivo de busca. Se tem espontâneo, você tem que organizar a sua agenda para entender, para poder colocar esse paciente num bom atendimento. Senão você atrapalha quem está atendimento e não fecha quem está chegando. Aí não resolveu nada, perdeu duas licitações. Exatamente. E às vezes também o paciente, vamos colocar no lugar do cliente, né? Às vezes ele chega ali e ele não é atendido. E aí o que acontece? Fica já uma coisa ruim, né? O paciente fica ali esperando, tem uma expectativa e tudo mais. Então, por exemplo, supondo que tem um raio-x panorâmico, às vezes, se for possível, já vai encaminhando esse paciente ali para ir fazendo o exame, né? Enquanto para ele se sentir atendido, já oferece de repente um cafezinho, preenche a anamnese, já vai fazendo alguma coisa também com aquele paciente para ele sentir que está atendido. Eu mesmo, ontem eu fui numa consulta médica e eu fiquei lá, acho que era 8h40 a minha consulta. Eu fiquei lá até 9h30, não me falaram nada, e eu fui lá falar,
e ainda ia esperar. Ou seja, essa angústia de ficar ali, vou ser atendido, não vou, e o meu horário era 8h40, no final eu fui embora sem ter atendimento. Né? Então, pé da vida, né? Muito bravo. Pensei em fazer reclame aqui, aquela coisa toda, né? Que a gente pensa na hora, né? Porque o nosso tempo hoje, né? Cada vez mais ele é escasso, vale mais, tudo mais. Então, assim, às vezes você conseguir também encaixar um processo para você dar um primeiro atendimento e ir adiantando algumas coisas, né? Então, é mapear a jornada, ver a estrutura, a equipe que você tem, para você conseguir dar uma atenção legal para todo mundo ficar feliz, se for possível, no seu caso. Né? Porque sempre, às vezes, tem uma coisinha que a gente pode ir fazendo, né? Pô, só o tour com a clínica, se você for mostrar ali, já é o quê? 5, 10, 15 minutos, às vezes, que você faz. Você já vai ganhando um tempinho ali. Mas daí, para isso, você precisa de uma equipe bem treinada, né? De processos, né? Você precisa ir mapeando ali e também entender qual que é essa procura, quantas vezes isso acontece, tudo mais, tá? E também o diferencial da clínica, porque tem clínica que não faz sentido atender uma pessoa que chegou do nada no balcão, que ela precisa explicar, que é só com agendamento, porque faz parte do seu processo de atendimento. E tem clínica que não, que vende agilidade, que vende possibilidade, que faz todo sentido atender a pessoa que está ali passando e que quer fazer um orçamento. Não, e hoje os pacientes, eles são assim, né? Eles demoram 5 anos para ir na clínica. Mas quando eles decidem ir, eles querem fechar o procedimento na hora, né? Quer fazer o procedimento Já na hora. começar. Quer já começar, quer colocar o aparelho no dia, quer fazer um implante no dia. E até nisso tem razão também, porque se demora, se pensa demais, não faz. Né? Muitas vezes tem medo, tem receio, né? Então, o ser humano, ele tá indo muito por esse caminho, cada vez mais de ficar mais imediatista, né? Mas, Gleice, agradeço muito, tá, por esse seu tempo, por a disponibilidade, né, por você conseguir trazer esse conteúdo para a gente. Tenho certeza que vai ajudar bastante a gente, né, nesses próximos meses aí, para a gente conseguir ter um excelente aproveitamento, né? E, novamente, em nome de toda a Prospecta, novamente, em nome de todo mundo que está aqui, né, gostaria de agradecer para você e desejar tudo de bom, tá? Foi um prazer e conta com a gente também. Obrigada pelo convite, Matheus. Obrigada, gente. Até mais. Valeu. Tchau, a gente vai se falando, tá? Foi um prazer. Um abraço. Meu prazer foi meu. Até mais. Tchau, tchau, gente.